Olá, me chamo Pedro Dias, sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. Curso bacharelado em Biologia e este vídeo tem cunho avaliativo na disciplina de Morfologia e Sistemática de Criptógamas, tendo como a docente a professora Lidiane Aona. Irei falar sobre as briófitas e seus principais grupos. Bom, as briófitas são um grupo de plantas pequenas avasculares, são eucariontes e, sendo assim, pluricelulares. Seus sistemas reprodutivos são unicelulares, onde podem formar tufos ou até mesmo camadas na superfície do substrato. Em seu ciclo de vida, apresentam duas fases diplobionte heteromorfa. A primeira é o esporófito, fase haploide, onde é conhecida como fase duradoura, e a segunda é o esporófito, fase diploide, é conhecida como fase efêmera. Tal fase é dependente da primeira. Divisão: são divididas em marcantiófita, que são as hepáticas, anthocerotófita, que são os antóceros, e briófita, que são os musgos. As hepáticas e os antóceros são divididos também em talosas e folhosas. Já os musgos são somente folhosas. As hepáticas possuem um grupo com 5.200 espécies de plantas, sendo composta por pequenas plantas. Além disso, apresenta esporófitos simples. São abundantes nas regiões de muita chuva ou que apresentam alta umidade. Elas crescem sobre as cascas de árvores, folhas, solos, rochas e lugares sombreados. Sua reprodução é por meio de fragmentação assexuada. Entretanto, outro meio que as hepáticas usam é a produção de gemas. Tais gemas são dispersas, na maioria das vezes, por gotas de chuvas. As hepáticas folhosas possuem simetria bilateral. Apresentam-se em regiões de alta umidade. Os filídeos consistem em uma camada simples de células não diferenciadas. São bilobados, ou seja, cada lobo só desenvolve a partir de dois pontos apicais distintos. As hepáticas talosas apresentam em seus talos diversas células espessas. É rica em clorofila na região dorsal e já sua região ventral é mais espessa e incolor. Apresentam também rizóides unicelulares. Eles são dioicos, ou seja, suas estruturas reprodutivas apresentam em indivíduos separados, como os arquegônios e os anterídeos. Os antóceros possuem um grupo com mais de 300 espécies. Apresentam 11 gêneros identificados. Algumas espécies possuem células que têm numerosos cloroplastos menores sem pirenoides. Seu talo pode ser tanto dioico quanto monóico. Sendo monóico, as suas estruturas reprodutivas desenvolvem-se em diferentes momentos, fazendo com que não ocorra a autofecundação, onde a mesma ocorre nas estruturas reprodutivas masculinas vindo de outra planta, ou seja, destacando a variabilidade genética. As suas células meristemáticas estão dispostas na base da cápsula. Os antóceros apresentam de 1 a 2 centímetros de diâmetro e não possuem diferenciação interna, pois apresenta cavidades onde contém colônias de cianobactérias filamentosas no estoque, na sua mucilagem. Essa cianobactéria é responsável em fixar o oxigênio para fornecer ao seu hospedeiro. No talo, seus poros ficam repletos de mucilagem, onde auxiliam na entrada da nostoque filamentosa e não para realizar as trocas gasosas. Musgos. Os musgos possuem um grupo de pequenas plantas com mais de 9.500 espécies. Apresenta gametófito folhoso com simetria radial. Seus rizóides são pluricelulares e apresenta também vários cloroplastos por célula. São encontrados em ambientes úmidos, troncos de árvores e regiões montanhosas. Algumas espécies são encontradas no deserto. Tais espécies
formam extensos tapetes secos sobre rochas. Alguns musgos também são marinhos. Os musgos possuem tecidos especializados para o transporte de água e alimento. O tecido condutor de alimento é o leptoma. Os gametófitos e os esporófitos apresentam caulídeos. Esses caulídeos apresentam o cordão central de tecido, que é responsável por conduzir a água. Esse tecido é denominado radroma. As hidroides, como são conhecidas, são células condutoras de água, e essas células são alongadas com paredes terminais inclinadas. São altamente permeáveis à água, que facilita o caminho do soluto e da água. Referências do trabalho. Muito obrigado.